A despeito de toda essa impressionante sintomatologia e das marcantes diferenças psicológicas entre as diversas entidades, o Dr. Ason não está disposto a classificar o caso de Félida como de desdobramento da personalidade, desdobramento da vida de dupla consciência. Postura curiosa, essa, quando nos lembramos que a expressão dupla consciência figura no título do seu livro. No seu entender, resume-se tudo em aparência ou ilusão causada no observador pelos lapsos de memória, como acontece com os sonâmbulos, que também não se lembram, na vigília, do que fizeram durante as crises de sonambulismo. Mais uma vez, o Dr. Ason está na contramão. De fato, as crises de sonambulismo abrem lacunas na memória do sensitivo, ou, melhor, o sonambulismo ocorre precisamente depois que espaço suficiente tenha sido aberto no psiquismo do sensitivo para que a personalidade sonambúlica assuma os controles do corpo alheio. Não quer isso dizer que essa personalidade tenha de ser, necessariamente, um espírito estranho à economia do sonâmbulo. Não. Pode ser até a sua própria personalidade, a movimentar o corpo físico em condição diferente da de vigília. Não deve, porém, ser sumariamente excluída a hipótese de estar o corpo do sonâmbulo sob controle de uma entidade estranha e invasora. E, nesse caso, dado que o doutor invocou a similitude dos fenômenos ocorridos com Félida e os de sonambulismo, o que é válido, não deve ser rejeitada a hipótese da personalidade múltipla. A SPM não é gerada ou suscitada por crises de memória. A ausência temporária de memória é um dos componentes do quadro, precondição, necessidade operacional. Se fosse apenas questão de alteração ou movimentação da memória, não teríamos tão marcantes contrastes entre as diversas personalidades manifestadas. O Dr. Ason reconhece tal dificuldade, embora tenha para ela suas explicações, ainda que inconvincentes em razão do quadro geral da fenomenologia observada. Não se trata aqui, de mera alteração de estado de espírito, segundo a qual Félida estaria deprimida e pessimista num estado, e alegre, vaidosa, comunicativa, afetuosa e até um tanto frívola, no outro. A dificuldade do doutor em admitir a duplicidade ou triplicidade de personalidades tem suas razões na sua convicção de que há um só cérebro físico para tudo isso. Ele não consegue admitir, como bom materialista que é, a possibilidade de estar toda a estrutura dinâmica de cada personalidade em um corpo energético também dotado de cérebro pensante que administra todo um diferente conjunto de memórias e conhecimentos de cada personalidade que estiver, eventualmente, na posse do corpo físico. A probabilidade de existirem espíritos ou fantasmas, o doutor já liquidou em poucas e severas palavras, como vimos, ao declarar que isso são alucinações doentias bordadas pela poesia e pela imaginação exaltada. É preciso lembrar, não obstante, que a realidade contida nos fatos pouco se importa com as nossas crenças, descrenças ou preconceitos. Ou aprendemos com os fatos, ou continuaremos a formular hipóteses insuficientes e insustentáveis para acomodá-los de maneira racional e realista, num quadro harmônico. Apesar do acompanhamento de quase 30 anos ao caso Félida, pelo Dr. Ason, médico de reconhecida competência, estudioso e disposto a enfrentar preconceitos de classe, são fragmentárias as observações documentadas no seu livro. Ele não cuidou de registrá-las devidamente ou, talvez, não tenha formulado perguntas mais aprofundadas, simplesmente porque jamais teriam ocorrido dentro do seu contexto profissional, todo voltado para o âmbito da fisiologia. As flutuações na intensidade da memória, suas ausências e retornos, ele atribui, como vimos, a maior ou menor fluxo de sangue ao cérebro. Estudando hoje seu relato, como tenho feito detido e repetidamente, ficamos com frustração das perguntas não formuladas, dos aspectos não examinados, das hipóteses não testadas, dos informes não solicitados a paciente. Fica tudo por conta da histeria.
Sobre esse aspecto, os casos mais recentes de Sibyl, Oxford são bem mais ricos. Ainda que os respectivos terapeutas mantenham, basicamente, a mesma abordagem teórica adotada pelo Dr. Ason, é considerável o volume de dados que eles conseguiram recolher, o que permite especulações alternativas com as quais podem ser armados novos arranjos teóricos que é, afinal, o que estamos tentando com este estudo. Concluído o corpo principal do relato do caso Félida, embora ainda tenha muito a dizer, o Dr. Ason faz um balanço preliminar da situação, às páginas 168 e 169 do livro. Seu enfoque continua estritamente biológico, interessado, como médico, em formular explicações clínicas e compor um diagnóstico. Opta pela suposição de que se trata, basicamente, de um caso de anemia por contração das túnicas vasculares, dado que a hiperemia seria a causa de uma exaltação das funções, ao passo que a anemia produz depressão intelectual, tanto que sono é acompanhado de anemia cerebral. E a sua convicção? Especulações de ordem psíquica, nem pensar. Chama a atenção para o fato de que o caso Félida não é único na ciência. Há notícia de situações semelhantes em vários autores que menciona, levando a pensar que a história das nevroses extraordinárias e dos milagres envolve aspectos que certas ideias preconcebidas desfiguraram, uma vez que os homens mudam na apreciação dos estados mórbidos, mas estes são imutáveis. Isso é verdadeiro. O problema consiste, precisamente, em que os homens a que ele se refere, e as mulheres, claro, que cuidam de disfunções psíquicas ou emocionais não mudem com a necessária agilidade e desejável frequência, de modo a reformularem os esquemas de abordagem e terapia que continuam sendo, a esta altura, os mesmos de há mais de século. É evidente que não passa pela mente do Dr. Ason que ele também tenha avaliado o caso com algumas ideias preconcebidas ditadas por um modelo estritamente fisiológico, mas está certo ao acrescentar que o julgamento dos seres humanos é mutável, enquanto os fatos persistem como são. Ainda bem, do contrário, não estaríamos aqui a tentar uma releitura nas reflexões que ele e outros propuseram há um século, no louvável esforço de entender e explicar fenômenos, se não insólitos ou singulares, pelo menos de presumível raridade. Devo acrescentar que não considero esses fenômenos tão raros como desejam fazer crer alguns observadores. Acho que muitas manifestações desse tipo passam despercebidas ou são tratadas sem recorrer às premissas e hipóteses que serviram, por exemplo, ao Dr. Ason ou à doutora Cornelia Wilbur, no caso Sibyl. O Dr. Szasz chega a conclusões semelhantes ao declarar que os casos tidos antigamente como de histeria têm hoje interpretação e abordagens diferentes, o que leva a crer que se tornaram escassos os distúrbios histéricos. Também isso é verdadeiro. Vimos o volumoso catálogo de disfunções que o Dr. Berenian compilou para o verbete histeria de seu livro. É que a medicina de sua época não estava preparada para entender doença manifestada organicamente sem causa ou componente também orgânico. O conceito de que a mente pudesse suscitar disfunções desse tipo ainda estava para ser trabalhado pelo Dr. Freud, principalmente, mas seria injusto esquecer aqui a contribuição do professor Charcot, descontadas as atitudes teatrais de que se queixam seus biógrafos. Posteriormente se criaria o conceito de doença psicossomática, mas a verdade é que a prática médica dominante ainda é pesadamente fisiológica. A opinião não é minha, que não sou do ramo, mas do Dr. Larry Dossey e outros, como Laurence Lesan e Gina Germinara, dotados de amplas credenciais para falarem do problema. Mesmo porque essa é a realidade que decorre dos fatos observados. Como vimos, no Dr. Ason, as opiniões podem passar, mas os fatos não. E os fatos estão a exigir novas opiniões, mas ajustadas à realidade que continuam teimosamente a demonstrar. Há, em Félida, sangramentos sem nenhuma causa fisiológica plausível e identificável,
tais como hemorragias em pulmões perfeitamente sadios e abundante sangramento na cabeça, sem qualquer tipo de ferimento ou lesão. Mas não é somente isso. Ainda hoje numerosos casos de SPM deixam de ser identificados porque o conhecimento a respeito do problema continua escasso e pouco difundido. Encontro apoio para essa opinião em declaração expressa do Dr. Allison, que cuidou do caso Oxford, como veremos no momento oportuno. Em revisão do caso Félida, em 1878, o Dr. Allison encontra vivendo quase que inteiramente em sua condição segunda, o que quer dizer que a personalidade invasora conseguiu impor-se e consolidar sua dominação sobre o psiquismo da jovem senhora. Em outras palavras, que o Dr. Allison não admitiria traço, Félida não é mais Félida e sim um corpo praticamente esvaziando da entidade espiritual Félida e ocupado, predominantemente, por outra entidade. Ficamos, aqui, com o enigma de saber a qual das duas ou três pertenceria realmente o corpo. Persistem os pesadelos que o Dr. Allison insiste em considerar como acessório da condição segunda, mas que denotam clima de consideráveis distúrbios nos bastidores invisíveis daquele condomínio espiritual. As perturbações tidas por oníricas assumem características tão dramáticas que o doutor não hesita em considerá-las como estado vestibular da verdadeira alienação. Fala o autor de terríveis alucinações e de fantasmas que surgem especialmente quando ela fecha os olhos ou quando se encontra às escuras. É, pois, uma visão não fisiológica e sim espiritual ou extrasensorial. É cômodo dizer que se trata de alucinações. Mas o que é, realmente, alucinação? Fantasia? Perturbação visual? Alienação mental? Pode até ser algumas dessas coisas, mas é preciso considerar também a hipótese de estar Félida havendo entidades espirituais atormentadoras que a deixam em pânico. Ou recordando episódios por ela testemunhados em algum ponto, no passado. Isso nada a tem de incoerente com o cenário de suas perturbações emocionais e psicossomáticas. Pelo contrário, explica e o racionaliza, ao deslocar o problema para outras áreas de especulação e pesquisa que a ciência ainda não quis enfrentar. O que sugere esse quadro emocional é um profundo e culposo envolvimento em conflitos que antecedem sua existência na carne e que resultaram em prejuízo a pessoas reais, que procuram agora os caminhos da vingança, movidas pelo ódio. O Dr. Allison, contudo, jamais chegaria a esse tipo de especulação e não estamos aqui para criticá-lo ou censurá-lo e sim para lembrar que há alternativas que permitem melhor entendimento do cenário que ele descreve. Trabalhamos com o seu próprio conceito de que nossas abordagens aos fatos observados é que variam, não os fatos em si por si mesmos. Estamos tentando reexaminar os fatos que ele colheu e relatou, a ver se conseguimos identificar ângulos mais criativos e esclarecedores. Não é porque sejamos hoje mais inteligentes do que ele, mas porque dispomos de mais ampla visão panorâmica, depois que novos espaços foram abertos no campo do conhecimento específico do psiquismo. E lamentável que, sob muitos aspectos do maior relevo, a ciência oficial os rejeite sem exame. Quando os espíritos manifestados no grupo frequentado pelo professor Rivail declaravam consistentemente terem sido pessoas que haviam vivido aqui na Terra, em vez de fantasmas anônimos, como muita gente pensava, ele achou que valia a pena considerar a afirmativa deles como hipótese plausível e digna de verificação atenta. Por que não? Se comprovada, a informação constituiria importante abertura. Se desprovada, tudo bem. Não teria sido a primeira hipótese formulada e nem a última a ser rejeitada no confronto com fatos observados. Se Félida declara estar vendo gente que ameaça e a põe em pânico, que tal considerarmos a hipótese de que seriam gente mesmo, ainda que desprovida de seus respectivos corpos físicos? Afinal de contas, que é um fantasma? Será apenas a vaga figura envolta em esvoaçante lenço branco que povoa histórias de caráter folclórico. Ernesto Bozano não pensava assim e, por isso, escreveu um estudo sério,
compacto e bem documentado acerca de assombrações. Quanto tempo levará ainda a ciência para aceitar o fato de que os espíritos existem e são exatamente o que dizem ser, isto é, gente que já viveu na Terra e continua vivendo em outra dimensão? Para o Dr. Asan, as terríveis visões são acessório da condição segunda e podem ser consideradas como marca da fragilidade das funções intelectuais de Félida. E se pergunta, se não é loucura, será absolutamente sadia a pessoa que apresente, com frequência, tais fenômenos? A despeito das teorias fisiológicas de lesão cerebral ou de anemia cerebral, o Dr. Asan não hesita, às vezes, em se confessar um tanto aturdido perante o fenômeno Félida. Repugna-me crer, escreve, que uma pessoa com a qual posso me entreter razoavelmente durante horas inteiras com os temas mais variados, sabendo que ela está na sua condição segunda, possa estar em estado sonambúlico. Na realidade, não é a pessoa, Félida, que se encontra em estado sonambúlico. Félida, entidade espiritual, foi desalojada de seu corpo físico e este foi ocupado por outra entidade espiritual, com a qual o Dr. Asan conversa animadamente. Esta pessoa não está em estado sonambúlico, mas perfeitamente lúcida, consciente, atenta. E mais, a própria Félida, temporária e parcialmente afastada de seu corpo físico, não estará, necessariamente, em estado sonambúlico, termo que o doutor parece considerar sinônimo de inconsciente. Não é isso que se passa. Félida pode estar, deve estar, consciente em seu corpo energético desdobrado. Lamentavelmente, porém, até hoje este aspecto não tem sido estudado, que eu saiba. A consciência da entidade desalojada não se manifesta no corpo físico, mesmo porque este é apenas instrumento de trabalho, vivo, complexo, articulado, mas mero instrumento, posto a serviço do espírito, para que este possa viver por algum tempo na Terra, na comunidade humana visível. O diálogo com qualquer entidade manifestada em corpo físico alheio não se realiza com o dono do corpo em estado sonambúlico. Sonambulismo é termo inadequado e obsoleto, neste contexto, para descrever fenômeno de desdobramento ou separação provisória e parcial entre o corpo físico e entidade espiritual consciente, que se desloca com seu segundo corpo, o energético. Ao destacar-se do corpo material, a entidade leva consigo sua consciência e sua memória, sua individualidade, enfim. Preso ao conceito de que sonâmbulo é pessoa que mergulhou em estado de total inconsciência, não há como entender o que se passa quando o Dr. Asan conversa com a entidade que ele julga ser Félida. Em casos mais recentes, Eve, Oxford, Sibyl Milligan, nos quais as chamadas personalidades secundárias se identificam com nomes específicos, e se apresentam com bem definidas características psicológicas, éticas e sociais, os terapeutas acabam por distingui-las individualmente, às vezes, por um mero olhar, ou as primeiras palavras que digam, ou, ainda, pelas atitudes e até expressões corporais que assumam. Mesmo assim, os terapeutas não admitem estar lidando com gente mesmo, pois insistem em dizer que o diálogo ocorre com frações ou fragmentos personalizados de uma só individualidade em conflito, a do paciente. Conversam, portanto, com esses fragmentos como se fosse gente. O que acaba caracterizando a terapia da SPM como um sutil faz de conta. 7. Medicina e Direito. No breve capítulo seguinte, o Dr. Asan oferece algumas reflexões acerca da responsabilidade legal da pessoa física, Félida, no caso, ante a eventualidade de crime grave cometido pelas personalidades secundárias, aspecto, aliás, que irá retomar nas páginas finais de seu livro. Sem dúvida, o tema é fascinante e, sob alguns aspectos, exaustivamente examinado pelo Dr. Thomas Szasz, em The Manufacture of Madness. Prefiro, no entanto, deixar para comentar tais aspectos quando estudarmos os casos Oxford e Milligan,
nos quais o problema legal assume dimensões dramáticas por causa da total irresponsabilidade e agressividade de personalidades secundárias que controlam ocasionalmente o corpo daqueles pacientes. No caso Félida, lembrei, em anotação marginal, aspecto não abordado pelo Dr. Azan, ou seja, o da responsabilidade legal do jovem que engravidou a moça, enquanto ela se encontrava em sua condição segunda, controlada por uma entidade invasora. Este livro já se encontrava pronto quando tive conhecimento de um caso desses ocorrido nos Estados Unidos. Um cidadão do nome Mark Peterson foi a julgamento por ter seduzido uma jovem que, no momento, estava sob controle de uma das suas 21 personalidades alternantes. Identificada como caso de personalidade múltipla, a moça fica sob proteção de lei específica vigente no estado de Wisconsin, que considera criminosa a relação sexual com parceiro considerado doente mental, condição, aliás, que Peterson não ignorava. O jornal O Globo, do Rio de Janeiro, reproduz em 19 de agosto de 1990, texto de Lawrence Shuruff, do New York Times, que levanta vários outros aspectos suplementares. Exemplo: pessoas mentalmente afetadas estão aptas a tomar a decisão de manter relações sexuais. Ou, quando a vítima, no caso, a moça, prestar juramento durante o julgamento, quem, exatamente, estará depondo. Mas não apenas isso. O jornalista Nunit informa que há cerca de 7.000 casos diagnosticados como de personalidade múltipla nos Estados Unidos. No entanto, o médico que lhe transmitiu essa informação, Dr. Frank Putnam, do Instituto Nacional de Saúde Mental, de Maryland, acha que o número real seria 2 ou 3 vezes maior, dado que muitas vezes não é feito o diagnóstico correto. Podemos ver, nesta pequena amostra, não apenas as complexidades suscitadas pela disfunção em si, mas as consequências e implicações que ela acarreta em vários setores da sociedade que ainda estão por ser estudadas adequadamente. Voltemos, porém, ao Dr. Azan, que prossegue abrindo espaço em seu livro para referência a outro caso de SPM, semelhante ao de Félida, tratada pelo Dr. Dufay Blois, que ele informa a ser, ainda, senador. A paciente do Dr. Dufay era uma jovem sonâmbula desde a infância e, obviamente, identificada como caso de histeria. O Dr. Dufay acompanhava há cerca de 12 anos, ao tempo em que manteve contato com o Dr. Azan, a fim de colocar o assunto à sua disposição. Este, por sua vez, confirma o diagnóstico do colega, ao classificar os fatos observados, na categoria de epifenômenos do sonambulismo de uma histérica. Há uma característica no caso dessa jovem digna de ser destacada logo de início, porque também aconteceria com Oxford, é que os chamados acidentes ocorriam de preferência em seguida a uma imersão em água fria durante períodos de acesso da crise histérica. Depreende-se, do exame dos vários casos documentados, que a passagem de uma personalidade para outra costuma ser processada, ou pode sê-lo, em consequência de choque emocional, de sensação de perigo iminente, ante situação extremamente desagradável ou penosa. Na jovem tratada pelo Dr. Dufay em Oxford ainda menino, era o choque da água fria no corpo físico. Em Louis V manifestou-se em toda a intensidade a partir do susto que o rapaz experimentou ao dar com uma víbora enrolada em seu braço, quando ele trabalhava numa vinha. Tais situações têm algo em comum e sugerem uma hipótese, igualmente comum, a ser testada. As situações estressantes desencadeadoras do fenômeno afetam pessoas mais sensíveis, como os ditos histéricos, e armam o dispositivo psicofísico do desmaio. Incapaz de fugir fisicamente de uma situação de pânico, ou incontrolável mal-estar, a individualidade abandona o corpo físico mais ou menos à sua sorte e foge em seu corpo energético. Criam-se, portanto, condições para que outra entidade se aproxime e se acople,
ligando seus pilgues psíquicos nas tomadas que encontra no corpo momentaneamente abandonado pelo seu dono. Em transcrição feita pelo Dr. Asan, o Dr. Dufay descreve um episódio desse ocorrido com a jovem que ele identifica apenas pelas iniciais RL. Eis o quadro: são 8 horas da noite e várias costureiras ou bordadeiras trabalham em torno de uma mesa iluminada por luz artificial, sob a direção da moça. Conversam animadamente e da alegria geral participa a RL. De repente, ouve-se um ruído surdo. É a cabeça da jovem que tomba bruscamente sobre a mesa, acompanhada pelo tórax, que se inclina. Eis o início do acesso, segundo o Dr. Dufay. Em poucos instantes, ela corrige a postura, retira vivamente os óculos e continua a trabalhar, sem nenhuma necessidade de lentes corretoras à sua severa miopia. Já nem necessita mais de luz e quando precisa enfiar novo fio de seda na agulha, realiza essa delicada operação numa fração de segundo, com as mãos por baixo da mesa, no escuro, ao passo que, normalmente, só o consegue fazer com muita luz, os óculos bem ajustados e considerável dificuldade operacional. Segundo o Dr. Dufay, as pessoas à sua volta nem teriam percebido a radical modificação, se ela não alterasse também a maneira de falar, passando a empregar linguagem incorreta e inculta. Referindo-se ao outro estado, ou seja, à sua condição normal, ela diz, por exemplo, quand un mot accent aigu est but. Ou quand je suis dans l'autre condition. O que significa, segundo o doutor, quando não estou em estado sonambúlico. Como se observa, o caro doutor expõe o seu ponto de vista, não o da personalidade secundária que se apossa de RL e que tem exato conhecimento do que se passa. O fenômeno não é de sonambulismo. Há um desligamento temporário da personalidade de RL, o que se demonstra pela súbita queda da cabeça e do tronco sobre a mesa de trabalho, seguida de pronta ocupação do corpo pela entidade manifestante, que traz consigo o linguajar próprio de alguém não muito familiarizado com a língua francesa de melhor nível cultural. E o que também ocorre nas manifestações habituais dos chamados caboclos e pretos velhos ou crianças, nos rituais umbandistas afro-brasileiros. E como que é demonstrar que a inteligência da entidade manifestante nada tem a ver com a sua cultura e com a maneira algo primitiva pela qual se expressa, o Dr. Dufay informa que, sua inteligência, de RL, que já é acima do normal, adquire, durante o acesso, desenvolvimento notável e sua memória se torna extraordinária. Outra vez temos de propor alternativas à maneira de dizer essas coisas. A inteligência que se expressa em linguagem diferente não é a de RL, e sim da entidade manifestada e o fenômeno não deve ser classificado como acesso ou crise obviamente histérica, no entender do doutor, e sim como manifestação mediúnica, que começa muito bem caracterizada pelo abandono preliminar do corpo físico para que a entidade estranha possa manifestar-se através dele. Como nos demais casos, a entidade secundária tem conhecimento do que ocorre com a sua hospedeira, tanto em estado normal como naquele que o doutor considera sonambúlico. Ao despertar do acesso, RL não tem a mínima ideia do que se passou durante o chamado estado sonambúlico. Segundo informam pessoas presentes, a entidade se refere a RL como sua filha Betty, ou seja, sua filha besta animal. A expressão é tão curiosamente semelhante à usada pelas entidades da Umbanda, no Brasil, que não deve ser passada sem destaque. Também a que as entidades manifestadas em grupos de Umbanda costumam chamar seus médiuns de cavalo. O Dr. Dufay, como seu colega Asan, assinala as marcantes diferenças entre as duas personalidades. É como se RL tivesse duas personalidades, comenta Asan, que continua. Ainda que seja sempre a senhora RL, ela tem não apenas duas maneiras distintas de ser para aquele que observa, como para si mesma. Com efeito, ela fala da outra na terceira pessoa e ignora, no seu estado primeiro, o que essa outra faz, no estado segundo. Como se pode observar,
As personalidades tratam-se corretamente, como seres autônomos não porque ele é uma histérica em crise e a outra, personalização de conflitos ou fragmento de gente, mas porque são exatamente o que dizem ser, individualidades distintas. As teorias vigentes, contudo, estão de tal maneira cristalizadas e enraizadas, que bloqueiam qualquer outra interpretação ou abordagem senão a da cisão da personalidade, suscitada por disfunções cerebrais que, por sua vez, são consequência de crises de histeria suscitadas pela redução do fluxo de sangue, na opinião do Dr. Ason. 8. Avaliação médica do problema Félida. O capítulo 9 dá notícia de ligeiro e educado debate entre o Dr. Dufay e o Dr. Ason. Ao avaliar o caso Félida, o Dr. Dufay discorda de seu colega na interpretação clínica dos fenômenos observados. Em contraste com o que afirma Ason, lembra Dufay que a amnésia não é fenômeno conjugado com o acesso de sonambulismo, mas somente quando o paciente retorna à sua condição normal é que ele perde a lembrança do que se passou enquanto esteve na condição segunda. Não vejo nos fatos observados elementos suficientes para definir essa questão, ou seja, em que momento há a perda de consciência, mesmo porque a consciência é um processo contínuo, ininterrupto, ela apenas deixa de se manifestar no corpo físico porque dali se retirou o espírito, para que assumisse os controles a entidade que fala um francês pobre, mas demonstra notável capacidade intelectual e de memória. O que há de decidir não é em que momento a amnésia ocorre, mas o que é feito da consciência de ele quando a outra se acha no controle de seu corpo, e disso não cogitou nem o Dr. Dufay nem o Dr. Ason. Dufay acha, contudo, que é na condição segunda que as faculdades cerebrais se exerceriam em toda sua plenitude, em contraste com o estado dito normal, quando um dos lobos, na sua opinião, cessaria de funcionar. Convicto da validade de sua hipótese, o Dr. Dufay chega a admitir que a doença, ou seja, a histeria, e nisso estão de pleno acordo os dois médicos, eleva as faculdades a um nível superior, do que resultaria a necessidade de se modificar substancialmente as definições clássicas dos termos saúde e doença. Daí, passa, também o Dr. Dufay, a dedicar algum tempo ao aspecto jurídico do problema da responsabilidade do histérico por eventuais atos criminosos. Como o tema não é de nosso interesse imediato, passemos ao largo. Em defesa da sua tese clínica, o Dr. Ason retruca, por escrito, ao seu colega, reafirmando seu ponto de vista de que Félida esquece o que ocorre com o seu estado segundo porque a atividade desenvolvida nesse espaço de tempo deixa, no cérebro, traço nulo ou insuficiente, isto é, não deixa vestígios, o que não difere substancialmente da postura dos doutores Borru e Burot, como veremos. Seja como for, embora discordando no varejo, Ason e Dufay concordam na abordagem puramente fisiológico e materialista ao problema da SPM. Mas para o final do livro, após ter acompanhado o caso Félida durante 25 anos, o Dr. Ason já se revela algo hesitante em considerá-la de fato, pessoa doente. Após 15 a 18 anos de doença, escreve e acrescenta entre parênteses, se é que se trata de doença. Não há dúvida, contudo, de que enquanto o corpo é tomado, alternativamente, por uma e outra personalidade, ela vive, ao mesmo tempo, duas existências e apresenta características absolutamente diferentes. Mesmo assim, e depois de afirmar isso com a mais nítida convicção, pois empregou a expressão absolutamente diferentes, o Dr. Ason sai-se, inesperadamente, com uma hipótese que os fatos não justificam, de forma alguma, mas que infelizmente acabou encontrando seu espaço no modelo clínico que prevalece até hoje, ou seja, a incrível teoria da fusão das personalidades. Vejamos como ele coloca a questão. Em suma, o observador desprevenido não encontraria, hoje, em Félida, nem a sombria tristeza acompanhada de dores penosas, nem a alegria meio louca,
mas identificaria nela o temperamento sério e, do ponto de vista patológico, numerosas dores histéricas. Ou melhor, os dois caracteres fundiram-se um no outro. Ressalvo que o termo caráter, aqui no plural, não tem mais a conotação da época em que foi utilizado pelo Dr. Azzon e pelos pensadores e escritores seus contemporâneos. Diríamos hoje temperamento, em lugar de caráter. Ou aqui, especificamente, personalidade. Na sua opinião, Félida começou a existência, aos 15 anos, com uma personalidade e a terminaria com outra, tendo, nesse ínterim, por cerca de 30 anos, como que duas personalidades partilhando desigualmente o tempo. A observação é correta, não tanto no sentido que o Dr. Azzon tinha em mente, como pudemos ver de sua exposição, pois ele fala em personalidades, mas não admite a autonomia delas. Na realidade, porém, é o que se passa. Félida começou a vida como Félida e foi gradativamente abrindo espaços cada vez maiores e mais frequentes para a personalidade invasora. Partilhava com ela, não propriamente o tempo, mas o corpo físico, para, afinal, passar a outra, ou deixá-la tomar-lhe o comando, enquanto ela própria assumia posição secundária e, posteriormente, quase nula, ainda que o corpo continuasse, com toda a probabilidade, sendo seu. Em 1887, ao enviar os originais do livro para publicação, o Dr. Azzon escreveu uma nota para dizer que Félida, que, a essa altura, não é mais Félida, está com 44 anos de idade e que seu estado é idêntico ao de 1882, mas ainda ocorriam manifestações dela em seu primeiro estado, embora breves e raras. É fácil depreender-se, contudo, que o Dr. Azzon não parece muito convicto de sua hipótese da fusão das personalidades. Nas páginas finais do livro, ao oferecer suas reflexões conclusivas, volta a abordar o tema da caracterização da personalidade. A citação apoiadora ele vai buscar em Littré, segundo o qual, personalidade é o que faz com que uma pessoa seja ela, não outra. Ora, no quadro das alterações de personalidade estudadas em Félida, pelo Dr. Azzon, e em RL, pelo Dr. Dufay, bem como em outros casos conhecidos, há clara evidência de personalidades distintas, com características e fronteiras muito bem marcadas. A despeito da persistente hipótese da cisão, fusão, que iremos encontrar também nos casos Oxford, Eve, Sibyl e Milligan, o Dr. Azzon conclui com as seguintes palavras seu estudo sobre Félida, pag. 277, a penúltima. Félida produz, assim, como a senhora americana e como a sonâmbula do Dr. Dufay, o curioso espetáculo de duas personalidades separadas coexistindo alternativamente na mesma pessoa. Destaque meu. Eu proporia ligeira correção ao texto, em benefício da clareza. As duas personalidades não coexistem na mesma pessoa, o que fica até pleonástico, mas no mesmo corpo físico. Mas que são personalidades distintas, em coexistência, é óbvio. O próprio Dr. Azzon, aliás, declara que, a despeito de estar o psiquismo de Félida ocupado, na maior parte do tempo, pela antiga personalidade secundária, a Félida primitiva ainda emerge de vez em quando, posto que há longos espaços e por pouco tempo, em toda a sua inteireza psicológica. Ou seja, continua ali, autônoma, individualizada, consciente, coexistente com a outra, ainda que sem espaço para manifestar-se. Não está, portanto, fundida com a outra para produzir uma terceira, como deseja a teoria da fusão. O que talvez leve a tal formulação é o fato de que a personalidade final dominante não apresenta mais as dores e as queixas ou a psicologia de Félida, nem os extremos de euforia e imobilidade da personalidade secundária. Mas isso não necessita da teoria da fusão para ser entendido. A personalidade secundária assumiu todos os controles e dominou por completo a situação.
Não exibe mais a euforia passageira de movimentar-se em exíguo espaço conquistado à custa da outra, a fim de poder sair para a vida, gozando as mordomias de um corpo físico que não é seu, mas que usa à sua vontade, sem se importar, sequer, com as responsabilidades e consequências que dos seus atos possam advir. Isso fica bem evidenciado no caso Félida, quando a personalidade secundária se utiliza do corpo alheio para a ligação sexual com um homem, mas não assume a gravidez e, muito menos, o parto, que fica por conta e risco da personalidade primitiva. Essa irresponsabilidade, aliás, é uma constante nos demais casos, como ainda teremos oportunidade de observar alhures neste livro. Em vez de escassas fatias de tempo para viver com o corpo alheio, a personalidade secundária tem-no agora em caráter permanente. Assentou-se nele, consolidou sua posição de dominação, vive nele confortavelmente, tanto quanto lhe permite a presença da outra, que não pode e não quer eliminar de todo, porque talvez corresse, então, o risco de aniquilar o corpo físico, no qual se encontra instalada. Além disso, no correr dos anos, ela própria amadureceu, tornou-se mulher experimentada, ajustada à situação em que vive, às condições de família, ao contexto social. E mais, como o Dr. Ason reitera, em diferentes oportunidades, pág. 273, por exemplo, na sua condição segunda, Félida é a pessoa superior a que é na sua condição primeira, ou seja, na vida comum. Uma entidade assim bem dotada de inteligência e equilíbrio tem perfeitas condições para ordenar corretamente sua vida, mesmo a partir de uma caótica situação inicial, como costuma ser a da personalidade múltipla. Aliás, em outros casos observados, a personalidade que acaba assumindo o controle da situação é desse tipo inteligente, dinâmico, equilibrado e que se revela bem informada acerca do que ocorre no âmbito do condomínio. No caso Oxford, essa personalidade ordeira e dinâmica acaba não ficando na posse final do corpo, deixando-o seu verdadeiro dono, Henry, mas realizou, nesse ínterim, trabalho dificílimo, procurando contornar as situações delicadas e a turbulência suscitada. A dificuldade maior no entendimento do que se passa nos bastidores de toda essa complexa fenomenologia, tanto quanto do que ocorre às claras, reside em que as pessoas que as observam, médicos, psicólogos, familiares, amigos e colegas de trabalho, não estão mais amplamente informadas ou nada informadas acerca de importantes aspectos do processo, precisamente porque ignoram a realidade espiritual. No caso Lurancy, Mary Rolfe, o Dr. Stevens, que cuidava dela, sugeriu que se induzisse um bom espírito a assumir o controle da jovem, que, obviamente, dispunha de faculdades mediúnicas apropriadas. O procedimento padrão naquele tempo, contudo, seria o de diagnosticar a histeria e ficar apenas acompanhando o caso, cujas características eram tão inusitadas para os conhecimentos da época. Com a maior difusão dos aspectos teóricos e experimentais da realidade espiritual que hoje se observa, não há mais justificativa ou razão para que o tratamento da problemática da SPM continue a ser dominado pelo mal formulado conceito do que é e do que não é histeria. Seja como for, a técnica terapêutica ainda se concentra, hoje, em tentar a fusão das diversas personalidades, partindo-se do princípio de que todas aquelas manifestações sejam fragmentos personalizados de uma só individualidade, a do doente. Se do caos psíquico que o infelicita, emerge uma personalidade com melhores condições de liderança, equilíbrio e boa vontade, que assuma o comando da situação e põe as coisas em ordem, a conclusão é a de que se obteve a cura pela fusão. Chamaremos para o debate mais dois exemplos de que a falta de informação contribui para o precário entendimento do que se passa, agravado pela ocorrência de fenômenos paralelos, que, a rigor, nada tem a ver com o caso específico da SPM.
O Dr. Ason refere o caso de uma mulher de 34 anos, cujo nome ele reduz à inicial P, internada no asilo de alienados de Bordeaux. Em 1874, diz o doutor, sem causa conhecida, ela perdeu subitamente a razão. Era uma louca pacífica, com tendência à tristeza. Desde os primeiros tempos do distúrbio, ela achava que havia dentro dela outra pessoa. Por sua própria iniciativa, procura o diretor do hospital, Dr. Taguete, e lhe diz que tem um nódulo no seio direito. E, caracteristicamente, acrescenta: ela sofre e desejaria saber o que fazer. O médico confirma que, de fato, existe o problema referido pela paciente. Interrogada, demonstra estar convencida de que o tumor pertence a outra pessoa, não a si mesma. Eu nada tenho, declara. Estou muito bem, mas ela tem um caroço no seio, o que a preocupa. Pode-se adotar, na interpretação do caso, a hipótese de que o pavor suscitado pela perspectiva de um câncer no seio tenha desencadeado na senhora P um mecanismo de fuga que a levasse a atribuir a uma pessoa fictícia, de sua própria criação, a doença que ele se recusa a admitir em si mesma. Essa não é, contudo, a única explicação possível, especialmente se levarmos em conta o quadro mental e emocional da doente, que faz suspeitar nela uma vítima da síndrome da personalidade múltipla. Ela própria declara estar convicta de que há dentro dela outra pessoa. Se ainda hoje os especialistas reconhecem a dificuldade de diagnosticar com precisão um caso de SPM, é de supor-se que fosse ainda maior o despreparo entre os terapeutas daquela época, que mal começavam a tatear na penumbra desse fenômeno. E curioso observar, além disso, que, em vez de conceder-se uma pitada de credibilidade à paciente, sua informação é tida como um elemento a mais a identificá-la como alienada. Como pode alguém ter outra pessoa dentro de si? Feitos esses reparos, parece autorizada uma hipótese mais racional. Ao tomar conhecimento do nódulo no seio e sabedora da natural ansiedade da dona do corpo, a entidade que P dizia trazer dentro de si assumiu o controle da situação, foi ao médico e disse exatamente o que se passava, ou seja, quanto a mim, estou muito bem, mas este corpo tem um nódulo que preocupa a sua dona. A que considerasse, ainda, que, no fundo, a entidade invasora, possessora ou simbiótica, como queiram, também tem seu interesse pessoal na questão, dado que partilha do mesmo corpo e não deseja que ele seja destruído por um câncer. Nunca é de boa técnica em pesquisa e estudo, condicionar-se às limitações de uma só postura ou teoria, apenas porque está consagrada na prática. É preciso examinar alternativas, sem dogmatizar coisa alguma, procurando identificar, sem preconceitos, a hipótese que melhor se acomoda a todos os fatos que compõem o quadro. Mais que isso, é sempre de bom alvitre deixar os fatos falarem por si e ouvir o que eles têm a dizer. No caso, fala uma entidade responsável, bem informada e consciente do que se passa, mas que, lamentavelmente, não é levada em conta, porque permanece identificada com o lado louco da paciente. Já o Dr. Lewis, citado pelo Dr. Ason, Pag. 252, declara que os desdobramentos são devidos ao funcionamento alternativo dos dois hemisférios cerebrais. A teoria de evidente fragilidade, pois não acomodaria os casos de personalidade múltipla, como Sibyl, na qual se contavam 16 entidades invasoras, ou Oxford, com 4. Ou, então, precisaríamos de cérebros com 16 hemisférios, um para cada personalidade secundária. Prometemos, contudo, 2 exemplos. Vamos ao segundo, fornecido pelo próprio Dr. Ason. Contou-lhe uma mulher, histérica, naturalmente, na sua opinião, o seguinte episódio. Estava ela assistindo a uma bela cerimônia religiosa, quando perdeu a noção do que a cercava e levantou voo. A partir desse momento, não era mais ela, mas um anjo, a planar no espaço e subir aos céus.
O que se passa, portanto, é um fenômeno de projeção ou desdobramento temporário e parcial entre o corpo físico, em repouso no banco da igreja, e o corpo espiritual ou energético, como habitualmente ocorre também durante o sono fisiológico comum. Tais experiências são hoje estudadas em numerosos relatos, sob a sigla inglesa OB, Out of the Body Experiences, partindo do princípio de que a mulher é histérica. No entanto, o Dr. Ason explica o fenômeno da seguinte maneira. Ora, um exame atento provaria que toda a parte de seu corpo, em contato com a cadeira sobre a qual se sentara, ficou anestesiada, desse modo, não se sentindo sentada e, influenciada pela exaltação religiosa, ela acreditou voar. Como para voar é preciso asas, sua personalidade transformou-se na de um anjo. Como podemos observar, a versão do Dr. Ason é mais fantástica do que da mulher, que apenas descreve, com seus recursos, a sensação provocada pelo desprendimento do seu corpo energético, que flutuou no espaço por algum tempo e, em seguida, retornou ao corpo físico. Acontece, porém, que a histeria necessita ser compatibilizada com o modelo clínico pré-estabelecido e a pessoa tida por histérica precisa portar-se da maneira prevista, ou seja, um tanto fantasiosa, sujeita a alucinações e fenômenos inabituais. A histeria, como vimos no livro do Dr. Ason, pág. 275, é sempre a diátese dominante nas personalidades que apresentam esses fenômenos singulares. Ou, ainda, a histeria é a mãe dos estados estranhos e dos milagres, pág. 275. Assim catalogada e caracterizada, a histeria serve para tudo quanto for ocorrência inabitual no âmbito do psiquismo humano e, por isso, para nada serve, senão para tornar ainda mais complexa uma situação já de se confusa, por causa da mistura de fenômenos que têm algo em comum, e que continuam excluídos dos projetos de pesquisa e especulação. Tais imprecisões e dogmatismos criam, às vezes, situações curiosas, nas quais se torna necessário contornar com explicações alternativas não menos duvidosas e bem mais engenhosas, fenômenos que não se ajustam educadamente ao rígido quadro vigente das formulações teóricas. Depois de cuidar, durante algumas dezenas de anos, de mulheres de várias idades, rotineiramente colocadas na chave geral básica da histeria, o Dr. Ason encontra, por exemplo, Albert, menino de 12 anos e meio, cuja sintomatologia é idêntica à que apresentam as histéricas históricas, sem trocadilho, terrores, que ele classifica, arbitrariamente, de imaginários, alucinações. O que é alucinação? Amnésia e fenômenos dessa ordem. O diagnóstico do médico que anteriormente cuidara de Albert foi o de que o menino sofria de coreia, distúrbio do qual mal se ouve falar hoje. O Dr. Ason concorda com o diagnóstico, mas não pode deixar de notar as óbvias similitudes com a fenomenologia da histeria. Mas, como a histeria só é admissível, tecnicamente, na mulher, ele conclui que o caso Albert fica sendo uma nevrose geral de ordem histérica, não porém, declarada e honesta histeria. Já vimos, neste livro, a onda de reação que experimentou o Dr. Freud ao demonstrar que os fenômenos tidos por histéricos aconteciam, mais do que era suposto possível, com homens, mesmo porque as causas geradoras não são disfunções do útero, como se pensava, mais de desajustes, emoções e dificuldades, ou simples faculdades mediúnicas em operação, casos de possessão, ou de mais amena influenciação exógena. Tudo isso como pontas do iceberg da realidade espiritual que a ciência insiste em ignorar. 9. Abordagem fisiológica ao psiquismo. O relato do Dr. Ason sobre o caso Félida nos deixa um sabor de frustração, ao caracterizar-se mais como um documento histórico sobre a personalidade múltipla do que une papel de natureza científica. Não vá nisto nenhuma crítica ao doutor, que,
No dizer de seu eminente mestre e amigo Dr. Charcot, deu inequívoco testemunho de determinação e coragem ao enfrentar as pressões do seu contexto profissional, a fim de estudar com seriedade e desejo de acertar os insólitos problemas propostos pelas disfunções psíquicas da jovem Félida. Não tinha o Dr. Azam, à sua disposição, dados suficientes que lhe permitissem montar uma hipótese melhor e, consequentemente, elaborar um modelo clínico razoável. A psicologia de sua época não passava de vaga promessa a partir de meras teorizações especulativas. Só dispunha ele da doutrina da histeria que, na sua imprecisão, acolhia, indiscriminadamente, verdadeira multidão de fenômenos inexplicados do psiquismo. Conceitos vitais ao melhor entendimento de situações clínicas como as que se manifestavam em Félida, eram mal formulados como os de sonambulismo, alucinação, memória, sonho. Outros tantos permaneciam ignorados de todo ou apenas suspeitados, sem apoio experimental, como os que instruem a relação consciente/inconsciente, a intervenção mente-corpo físico, os fenômenos psicossomáticos, tudo isso sob a pressão de intransigente patrulhamento materialista e, portanto, marcadamente fisiológico. Em 1858, quando o Dr. Azam começou a cuidar de Félida, Freud era um bebê austríaco de 2 anos de idade. Sua contribuição a urgentes reformulações teóricas dormitavam ainda nas brumas do futuro. Acresce que durante os 29 anos cobertos pelo seu relato, o Dr. Azam acompanhou, esse é o termo, o caso Félida intermitentemente, com interrupções de até 16 anos, durante os quais nenhuma notícia sobre ela chegava ao seu conhecimento. Seu livro fica, em razão disso, reduzido a um relatório esquemático, marcado por aflitiva escassez de dados e observações, de cuja falta se ressente a formulação de suas hipóteses conclusões preliminares, que, por isso, tornam-se meramente conjecturais, quando muito. O leitor não tem acesso às anotações do Man de Félida, que deveriam conter valiosas referências colhidas no dia a dia da Félida, que deveriam conter valiosas referências colhidas no dia a dia da convivência, por uma pessoa, cuja aguda inteligência o doutor reconhece e louva. Com maior riqueza de dados talvez fosse possível, no futuro, elaborar, a partir dos fatos recolhidos, conclusões senão definitivas, menos contaminadas pelo rígido fisiologismo dominante àquela época e que, infelizmente, sobrevivem alguns aspectos, até hoje, a despeito de todo o trabalho do Dr. Freud. Realmente, o doutor vienense, apesar de sua formação de neurologista, fez o possível para demonstrar que, na área dos desarranjos psíquicos, não havia espaço para o bisturi, nem para as conotações estritamente fisiológicas. Atitude, aliás, no mínimo paradoxal em um médico materialista. Mesmo assim, cirurgias mutiladoras, como a da lobotomia pré-frontal, estiveram em moda por algum tempo, no tratamento de certas disfunções ditas nervosas ou mentais. De fato, os resultados eram dramáticos, especialmente em pacientes afligidos por crises psicomotoras, que passavam prontamente para um estado de placidez aparente, comparável à catatonia. Isso não quer dizer que estivessem resolvidos os distúrbios psíquicos, que certamente continuavam seu rápido ciclo de perturbação na contraparte espiritual do ser, mas disso não cogitava a ciência, como ainda hoje reluta em fazê-lo. E como iriam tais disfunções manifestar-se externamente, no corpo físico, se as ligações com este haviam sido cortadas a bisturi? Por isso, continuo entendendo que a contribuição do Dr. Freud ainda não foi adequadamente interpretada e, em consequência, não está sendo corretamente utilizada em muitos aspectos essenciais à reformulação do modelo vigente de abordagem aos problemas do psiquismo. Em primeiro lugar, Freud considerava tais problemas como resultantes de disfunções mentais, ou mais especificamente, emocionais,
e não fisiológicas, a não ser por derivação reflexa. Com isso, abriu caminho para a posterior formulação da competente doutrina psicossomática, que, por sua vez, permitiu considerar sintomas orgânicos como código de uma linguagem muda, mas veemente, recado traduzível, que o inconsciente desajustado gera e transmite como SUS de um navio em perigo. Mas não é apenas essa a contribuição do Dr. Freud. Ele conseguiu rastrear, nas imagens oníricas, linguagem